Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Você sabia que o trigo não exige muito para o seu plantio, nem tampouco para a sua colheita? Seja a 250 metros abaixo do nível do mar, como por exemplo Jericó no Oriente Médio, ou a 3.500 metros acima do nível do mar, como por exemplo no Tibete, na Ásia Central, seja também nas temporadas de inverno rigoroso, como na Irlanda, Europa Central, ou no calor selvagem da Etiópia, lá estará ele, o trigo. E isso devido à sua tolerância espetacular. Por essa razão, nós podemos comparar a palavra como o trigo, pois palavras são sementes e elas estão juntos de ti, na tua boca e no teu coração. Daí está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua, que aquele que a ama comerá do seu fruto, pois tudo que o homem semear, isso certamente também colherá. Você pode estar atravessando qualquer fase da vida, seja no mais alto cume de um monte, em tempos de glória, poder e fama, ou você pode estar também no mais profundo vale da vida, em tempos de fraqueza, desonra e esquecimento, anonimato. Como também você pode estar atravessando um tempo de esfriamento, onde a sua fé, a sua esperança e o seu amor são tentados a ser esfriado. Como também você pode estar atravessando um tempo de calor, o maior calor do dia, com perseguições e calúnias. Atenção! Em qualquer situação dessas em que você se achar na sua trajetória da vida, o que você semear por meio de palavras, independentemente de onde você esteja, em qual situação você se encontra, você vai colher. Seja em tempos de glória, seja em tempos de desonra, seja em tempos de poder ou tempos de fraqueza, seja em tempos de fama ou tempos de esquecimento, anonimato, lá no alto do monte ou no mais profundo vale da vida, se você plantar, semear por meio das palavras, pode ter certeza, um dia a conta vai chegar, meu filho. Um dia a conta vai chegar, minha filha. Isto é inegável. É a lei da semeadura. Veja só. Deus dá semente ao que semeia. Ou seja, ao pregador, Deus confia a sua palavra. Mas o Eterno, para regar a sua preciosa semente, ele não aceita outro elemento senão as lágrimas do seu semeador. Davi, um semeador segundo o coração de Deus, após aceitar esse divino chamado, passou a chorar muitíssimo sobre esta palavra, a preciosa semente de Deus.
E isso por causa das perseguições oriundas dos ciúmes e inveja do rei Saul, que passou a caçá-lo como se caça um animal. Davi, frente ao seu sofrimento, começou a chorar muito e muito sobre esta palavra. Ao passo que Deus usava as lágrimas tão preciosas do seu semeador, pregador, Davi, para com elas regar a sua semente e lá na frente colher os seus devidos frutos, o cumprimento da sua palavra, por meio da salvação que viria através de Jesus Cristo, as lágrimas do semeador Davi também clamaram ao Deus de justiça por justiça contra o seu perseguidor, Saul. Foi apenas uma questão de tempo e o perseguidor pagou com a sua própria vida, pois ele não estava tão somente perseguindo um homem oriundo do pó e da cinza, Davi. Mas Saul, ele estava na contramão da palavra de Deus, ou seja, ele foi achado combatendo contra o Todo-Poderoso. E foi aí que Saul tropeçou e caiu. E grande foi a sua queda e ruína, mesmo sendo também ungido de Deus. Mas agora ungido rebelde, como Lúcifer lá atrás. É aí onde mora o perigo. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E Deus, ele está atento a todos os seus semeadores que trabalham pregando a palavra de que Jesus é o Mashiach, o único mediador entre Deus e os homens, portanto, o único caminho que conduz o mero pecador arrependido até Deus o Pai. Ele está atento aos passos dos seus pregadores, dos seus semeadores de boas novas. E Deus também está atento àqueles que estão perseguindo os seus semeadores e fazendo os tais chorarem sobre a sua preciosa semente, sobre a sua palavra. Olha, Pedro, pelo Espírito Santo, nos ensinou, como semeadores das boas novas, seguir as pisadas de Jesus, neste caminho que já está aberto por ele, o Filho de Deus, que devemos colocar os nossos pés em cada pisada do Mashiach. Cada pisada daquela tem uma história para o semeador viver. E semelhante ao Filho de Deus, que aqui na terra, com a sua própria vida, nos ensinou o que é semear, ele, o semeador por excelência, Jesus Cristo, nos ensinou que será necessário chorar, derramar muitas lágrimas, como ele também chorou. Jesus chorou por 3 vezes. Ele chorou frente ao sepultamento do seu amigo Lázaro, quando ele viu os judeus chorarem, Marta e sua irmã Maria, e Jesus, tomado por aquela íntima compaixão, ao sentir a dor deles, Jesus chorou, ao ver que a morte estava causando muita dor.
E também quando o gatilho da lembrança foi ativado no âmago do coração do Filho de Deus, fazendo lembrar do porquê que ele desceu à terra e para o que ele veio. Ou seja, também para passar pela morte através da cruz. Isso tudo fez Jesus chorar. Jesus também chorou quando ele chegou a Jerusalém. E quando ele viu que tempos depois eles haveriam de chorar muitíssimo por terem negado, recusado, rejeitado aquele tempo de salvação através do Machia, que já estava em terra sagrada, no solo sagrado de Jerusalém. Eles esperavam um Messias político, guerreiro, que na força do braço e da espada libertasse e redimisse Israel do poderio de Roma. E o que eles viram? Eles viram um carpinteiro pobre que não tinha onde reclinar a sua cabeça, montado no jumentinho, filho de jumenta. Jesus chorou quando ele viu que no ano 70 tudo seria destruído e que eles seriam desolados e espalhados por todo o planeta Terra. E a terceira vez que o semeador por excelência chorou as suas preciosas lágrimas foi no jardim do Getsemane, onde ele chorou por 3 vezes. E na carta aos Hebreus está escrito que com grande clamor e dor, ele chorou por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus chorou sobre o seu corpo o grão de trigo divino do Pai eterno. Ali ele estava regando o seu próprio corpo, a semente de trigo que Deus estava preparando para plantar nesta terra. Pois Deus plantou uma semente neste mundo. E essa semente chama-se Filho unigênito. Deus plantou uma semente de filho, Filho unigênito. E seria necessário que o seu filho passasse pela morte, pois como toda semente, se ela não passar pelo processo da morte, ela não vai em seguida brotar e dar os seus frutos. O grão de trigo, Jesus mesmo falou que se ele cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. E foi necessário Jesus Cristo tombar, cair ao solo e morrer como Filho unigênito, para que em seguida nascesse muitos frutos, sendo ele o primogênito dentre os mortos, o irmão mais velho. Pedro nos ensinou a seguir as suas pisaduras. E é o que nós estamos fazendo ao anunciar que Jesus é o Filho de Deus. E para você nascer de novo, não será diferente. Você também precisa passar por esse processo de morte, não de morte física, mas morrer para o mundo, morrer para os seus prazeres carnais e pecaminosos e nascer para Deus, ou seja, o novo nascimento. E como isso acontecerá na vida do vil pecador? Mediante o arrependimento. Daí o porquê a gente pregar o Evangelho, que Jesus é o único Salvador. Que se o vil pecador não se arrepender dos seus pecados e não recebê-lo por único Salvador e descer as águas do batismo,
o tal não será salvo. Palavras de Jesus Cristo. Jesus afirmou: pregai o evangelho a toda criatura, e ele não chamou de filhos de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ora, como que o pecador vai se arrepender dos seus pecados se não ouvir as boas novas? E como ele ouvirá as boas novas se não houver quem pregue? Quando viu o pecador, ouve a palavra, ouve o evangelho e se arrepende, a fé o conduzirá até as águas do batismo. Somente esse elemento, fé, é que pode levar o pecador arrependido até as águas do batismo, para que em seguida, após ser sepultado, mergulhado nas águas do batismo, ele nasça de novo, onde ocorrerá o novo nascimento. E isso só é possível de acontecer se o elemento fé conduzir você até as águas do batismo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele sonda a mente e sonda o coração. Pois está escrito na carta aos Romanos que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos, e crê em teu coração, isso será imputado por Deus como justiça. É aí onde acontece o milagre do novo nascimento. Você precisa ser sepultado nas águas do batismo, para então nascer de novo e ser transformado de velha criatura em um filho de Deus. É isso que a sã doutrina de Jesus Cristo nos ensina. Nós estamos pregando e anunciando este evangelho genuíno e verdadeiro, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou dentre os mortos, e que breve ele voltará visivelmente. Se você quiser um dia estar frente a frente com Jesus Cristo, salvo, você precisa, meu querido, minha querida, o mais rápido possível, abraçar Jesus pela fé. E eu estou aqui como um dos seus vários evangelistas, anunciando esta boa nova de que ele, o Filho de Deus, é o único caminho, porque o resto aí é beco sem saída. As religiões apresentam vários caminhos, que todos os caminhos levam a Deus, mas eles não ensinam que estes caminhos, que todas as religiões levam você a Deus, mas como juiz. Tão somente para você receber a sentença e sofrer o dano da segunda morte, que será no lago de fogo e enxofre. Mas os evangelistas de Jesus Cristo anunciam o contrário, que há um único caminho, um só caminho, que conduz a Deus não como juiz, mas como Pai, de braços abertos a te esperar. E esse caminho, único e exclusivo, é Jesus Cristo. Portanto, venha você também, procure se entregar para Jesus. Leia as boas novas, procure conhecer a sã doutrina, procure conhecer a santa biografia de Jesus Cristo por meio do Evangelho. E abrace Jesus também pela fé. É óbvio que em seguida virão as perseguições, os sofrimentos, que fará você sofrer, que fará você chorar, mas isso será por causa de Jesus. E quando essas coisas acontecerem, disse o nosso meigo Nazareno, se alegrem,
Se alegrem, porque grande será o vosso galardão, pois assim foi com os profetas no passado. E como perseguiram o Filho de Deus e o fizeram chorar, de igual modo também acontece conosco, os semeadores das boas novas. Daí o porquê lágrimas de um semeador. Porque o semeador por excelência chorou para te dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E nós também choramos muito por causa das perseguições, calúnias, mas nós choramos na esperança de que um dia receberemos nosso galardão, ao passo que os nossos opressores que nos fazem chorar serão julgados por Deus se não se arrependerem enquanto não chegar o juízo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus quiser e se vivermos. Até lá, conforme Jesus Cristo me ordenou, prega a minha palavra, Jeremias.